reconhecer os limites do próprio corpo, para que a gente não se machuque, mas que ao mesmo tempo tenha um bom desenvolvimento no balé. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Balé Sem Lesão. Eu sou a Ju Duarte e ajudo diariamente bailarinas adultas a se desenvolverem no balé com mais confiança e sem lesões. No vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre limites do corpo. Um dos fatores que causa lesão é justamente não reconhecer o limite do próprio corpo e ir além. Aquela forçadinha a mais, aquela perna subir um pouco mais alto, aquele grande écart que você quer dar aquela forçada para poder zerar. Nem sempre essa forçadinha, ela é boa, ela é positiva e ela pode causar lesão. Como que eu consigo reconhecer esse limite entre ir além do que o meu corpo suporta e ir numa medida que eu consiga continuar me desenvolvendo? Bom, a gente já sabe que o nosso corpo não é uma ciência exata, né? Primeiro que cada pessoa tem um tipo de corpo diferente, possui limites diferentes e que talvez o que seja além da conta para o meu corpo não seja para você e o inverso também se repete. Então a minha resposta vai ser depende. Eu sei que é uma resposta muito abrangente, que não diz muita coisa, mas aqui eu vou te dar alguns caminhos e um direcionamento para que você possa reconhecer o seu próprio limite. Primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é o seguinte: é uma linha muito tênue entre permanecer na zona de conforto e fazer aqui, porque aqui é onde eu estou acostumada, aqui é onde eu consigo fazer, a minha perna vai até essa altura e disso não vai passar, zona de conforto, e eu posso ir um pouquinho a mais, eu consigo me dedicar um pouco mais, ou eu consigo subir um pouco mais a minha perna, consigo descer um pouco mais no grande écart, enfim, é uma linha muito tênue. E muitas vezes, se a gente vai na ideia das outras pessoas, e isso inclui inclusive o seu professor ou seus colegas, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a influência externa pode afetar na sua própria percepção do corpo e você acabar se machucando. Então é importante que você reconheça o seu limite. É importante que você comece a entender o seu próprio corpo. Como assim? O nosso corpo, ele dá sinais. O nosso corpo, ele nos avisa sempre. E muitas vezes a gente ignora esses sinais e acaba se machucando, acaba acontecendo alguma coisa. Mas o corpo, ele sempre vai avisar que alguma coisa está indo bem ou que alguma coisa está indo nada bem. E por mais abstrato que isso possa parecer no primeiro momento, vá com essa consciência para suas aulas de clássico, vá com essa consciência para os seus treinos extras, de começar a perceber o próprio corpo. Quais são os sinais que meu corpo dá durante um movimento específico? Eu vou colocar aqui um exemplo do arabesque. Por que eu vou dar um exemplo do arabesque? Porque para mim, Juliana aluna, a posição de arabesque derrière é um ponto que eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu já tenho uma lesão prévia na coluna. E o arabesque, para mim, arabesque e cambré são dois movimentos que eu tenho que prestar muita atenção, porque se eu vou um pouco além do que o meu corpo realmente pode ir, eu vou ficar com dor, eu vou ficar com, sabe, aquele incômodo nas costas. E como que foi que eu descobri isso? Durante as aulas, eu entendendo que, pera, meu corpo tá dando uma dorzinha aqui, tá? Essa dorzinha eu tô reconhecendo, eu tô sentindo. Eu vou tentar puxar um pouco a mais. E entre essas tentativas e erros, né, entre esses erros e acertos, eu fui descobrindo qual é o meu limite, corporalmente falando. Então, quando o meu corpo está numa linha, vamos colocar aqui de 0 a 10, o incômodo, para mim, Juliana, quando esse incômodo ele tá em 4, 5, é um incômodo suportável. Quando eu começo a pensar em subir a perna ou forçar o movimento de fato, se esse incômodo passa de um número específico, para mim, eu já sei que se passar daquele número, não vai dar bom, eu vou ficar dolorida no dia seguinte e é uma dor ruim. E como que a gente pode classificar aqui entre dor boa e dor ruim? Mais uma vez, é uma coisa totalmente abstrata. Mas como que eu tento explicar isso aos meus alunos? A dor boa é aquela dor muscular, é aquela dor mais externa, que você sente que foi devido a algum trabalho de força, algum trabalho de resistência, algum trabalho que exigiu da sua musculatura de fato. Já a dor ruim é uma dor mais para dentro, é uma dor mais interna, é uma dor que incomoda. É uma dor que você sente que não foi de trabalho.
E de novo, é abstrato mesmo. Conforme você vai sentindo essa dor boa e essa dor ruim, você ao longo do tempo vai conseguindo classificar. Então, se você nunca parou para pensar ou para reparar nessas coisas que eu estou te dizendo nesse vídeo antes, a partir de hoje começa a reparar, porque algumas coisas do que eu estou te falando agora que não estão fazendo sentido algum vão começar a fazer sentido. Então, voltando ao meu exemplo do arabesque, exemplo do cambré, se eu passo de um ponto específico, ali eu sei que vai doer. Então eu me mantenho num incômodo que seja um incômodo confortável, um incômodo que eu sei que ali eu estou desafiando o meu corpo a melhorar um pouquinho mais, mas sem forçar demais, sem forçar além do meu limite. E é claro que até hoje, depois de tantos anos fazendo balé, de tantos anos convivendo com a minha lesão nas costas, até hoje tem alguns movimentos novos, existem às vezes alguma coreografia que te pede uma movimentação diferente do que você está acostumada e aquilo vai pegar naquela dor ruim. Mas aquilo me serve como informação, me serve como feedback para pensar, poxa, esse movimento eu preciso tomar mais cuidado. Esse movimento, se eu for até tal grau, se eu fizer numa amplitude específica, isso vai me causar um incômodo depois, uma dor ruim. Então eu preciso ir um pouquinho menos no próximo ensaio, eu preciso ir um pouquinho menos na próxima aula, porque isso, eu vou me desafiar, eu vou continuar evoluindo, mas sem ir além do limite do meu corpo. Aqui vai até uma dica extra. O fortalecimento, ele te ajuda a ter uma percepção melhor do seu corpo. Por quê? Quando você está na aula, naturalmente tem muita coisa para pensar. Você tem que ouvir a música para encaixar a sua movimentação dentro da contagem específica. Você tem que pensar na sequência, você tem que pensar na movimentação em si, né, na limpeza daquele movimento que você está fazendo. Você tem que prestar atenção no seu professor que está te corrigindo. Ou seja, tem muita influência externa, tem muita coisa que você precisa dividir a sua atenção e muitas vezes a atenção do seu próprio corpo acaba se dispersando. E quando você está num treino extra, principalmente num treino de fortalecimento, você consegue ter essa percepção mais aguçada do seu corpo. Porque por mais que tenha uma música, você não precisa seguir aquela música para fazer o movimento. Por mais que tenha alguém junto com você treinando ou tenha algum professor, os comandos são diferentes. Você tem mais tempo, você tem mais tranquilidade de ir reparando no seu corpo como que ele reage aos movimentos. Como que ele reage a certa posição ou certa amplitude de movimento. E por que eu falo isso? Depois que eu comecei a fazer os treinos extras, os treinos de fortalecimento principalmente, essa percepção no meu corpo ficou mais aguçada. É por isso que eu estou te sugerindo que faça a mesma coisa. Uma outra dica é converse com o seu professor. Ele está lá, te vê diariamente, né? Não sei a frequência das suas aulas, mas é uma pessoa que está sempre de olho no seu corpo, está sempre de olho nas suas movimentações, nas suas posições. Ele é a pessoa que pode te ajudar nesse processo de reconhecer os limites, de reconhecer as posições que talvez você tenha um pouco mais de dificuldade e possa melhorar, ou que você tenha dificuldade, mas que talvez ali na sua percepção do corpo você ache que não seja possível melhorar. Enfim, troque informações com seu professor, isso é muito positivo, o professor está lá para te auxiliar no seu desenvolvimento. Então, naturalmente, o professor vai exigir cada vez mais de você, só que ele não está dentro do seu próprio corpo. E isso eu posso te dizer porque, além de aluna, eu também sou professora, então eu transito entre esses dois papéis. Como professora, eu quero sempre mais do meu aluno, mas como aluna, eu sei que quando o professor me dá um feedback de pode melhorar, pode ser melhor, a perna pode ser mais alta, eu consigo escutar esse feedback, entender que eu posso sim melhorar, mas ir aplicando, reconhecendo esses incômodos que eu disse já no começo desse vídeo, que eu posso melhorar um pouquinho ou não. Realmente, aqui é o meu limite. E para fechar esse vídeo, lembre-se sempre, essa questão entre zona de conforto e ir além do limite é uma linha muito tênue e você precisa prestar atenção em todas as suas aulas. Porque é muito, mas muito fácil a gente se fechar naquela zona de conforto, falar que meu corpo é assim mesmo, a minha anatomia é assim mesmo, a minha perna não sobe, ou porque eu tenho uma idade X, ou porque eu fiz aula com o professor X e por isso eu vou ficar aqui. Não, o balé é sobre se desenvolver sempre, o balé é sobre evolução sempre, dia após dia, um pouquinho por dia. Ficou com alguma dúvida? Gostou desse vídeo? Manda aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar saber, eu vou adorar responder a sua dúvida e quem sabe a sua dúvida não se transforma num vídeo na próxima semana. Eu te vejo em breve.
Tchau, tchau!